Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem curtir. Hoje eu vou contar a história de uma banda revolucionária que está fazendo 50 anos. Estou falando do Cabaré Voltaire. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, queria te convidar para conhecer meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você se torna assinante, você tem direito a 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal. Conheça lá o site, acho que vocês vão curtir. Galera, é o seguinte, se você estiver andando por Sheffield, na Inglaterra, no dia 25 de outubro de 2025, você pode presenciar um evento que tem tudo para ser histórico, né? Que será uma celebração dos 50 anos do primeiro show do grupo industrial Cabaré Voltaire. O show vai rolar em Sheffield, que é a cidade da banda, né? E vai reunir os dois membros, os dois integrantes vivos do Cabaré Voltaire, né? O Stephen Mallinder e o Chris Watson, né? O Richard Kirk, o outro fundador, morreu em 2021. O Mallinder e o Watson, eles vão recriar o show que a banda fez em maio de 75 em Sheffield, que é um show meio icônico assim da cena eletrônica, da cena industrial, da cena de noise também, né? Porque foi um show tão diferente, tão à frente do tempo, com um tipo de som tão extremo e tão, digamos, até agressivo, né? Que ele gerou brigas pra caramba na plateia. Esse show teve um monte de pancadaria na plateia, as pessoas atacaram a banda, ninguém queria que o show continuasse, o show foi meio uma coisa caótica, assim, né? E isso foi reflexo do som anticomercial, vanguardista, do som experimental, do som extremo do Cabaré Voltaire, né? O Cabaré Voltaire é uma banda super importante, por quê? Porque em meados dos anos 70, eles começaram um pouquinho antes ali, na verdade esse 75 é o primeiro show deles, né? Mas desde um pouquinho antes, o Richard Kirk e o Chris Watson, eles experimentavam ali em Sheffield com eles queriam fazer música sem instrumentos musicais. Então eles estavam muito inspirados pelo começo do Kraftwerk ali e especialmente pelos trabalhos do Brian Eno, tanto com Roxy Music quanto na carreira solo, né? Em 74, o Brian Eno lança um disco que é absolutamente fundamental, que é Here Come the Warm Jets, né? E o Watson e o Kirk ficam obcecados por esse disco. Eles decidem também montar uma banda para fazer experimentações sonoras com aparelhos eletrônicos, com sequenciadores, colagens sonoras, né? Eles estavam muito inspirados pelo movimento dadaísta, né? O que foi o movimento dadaísta? O movimento dadaísta foi digamos, uma onda que surge ali nos anos 10, né, 1910, a década de 1910, na Europa, né, que buscava uma espécie de anti-arte, né? Eram pessoas que se juntavam para fazer uma arte totalmente anticomercial, uma arte antiburguesa, uma arte que lidava com o absurdo, né? O movimento dadaísta é muito interessante. E ele surge o movimento dadaísta surge numa casa noturna em Zurique, na Suíça, chamada Cabaré Voltaire. Então Richard Kirk e o Chris Watson batizam a banda de Cabaré Voltaire e começam a fazer experimentos sonoros mesmo, assim, realmente gravando músicas e depois manipulando as fitas, fazendo colagens de som, fazendo uma coisa muito abrasiva, muito pioneira, né? No final dos anos 70, o Cabaré Voltaire ele assina com a gravadora Rough Trade, né? E ele começa a lançar algumas músicas menos experimentais e mais, digamos, não chega a ser comercial, porque a música do Cabaré Voltaire nunca foi comercial, mas, digamos, músicas mais convencionais, né? Eles têm um hit ali com Nag Nag Nag, né? Uma música sensacional, né? E eles montam o próprio estúdio deles e convidam as bandas locais para trabalhar nesse estúdio, né? E aí eles são meio que a meca, meio que o marco zero ali de um movimento muito interessante em Sheffield, que gerou bandas, por exemplo, como Clock DVA, como Human League, são todas bandas ali locais, né?
Quem também era muito amigo deles nessa época, por incrível que pareça, era o Jarvis Cocker, do Pulp, né? O Pulp também é de Sheffield, e apesar de musicalmente não ter nada a ver com o Cabaré Voltaire, o Jarvis Cocker na autobiografia dele, né, muito legal, o Good Pop, Bad Pops, que saiu no Brasil pela Terreno Estranho, né, pela editora, ele fala da relação dele com o pessoal do Cabaré Voltaire, de como eles eram, digamos, inspirações para ele, né, muito, muito interessante. Bom, e o Cabaré Voltaire, ele foi uma banda muito influente, né, ele influenciou muitos outros estilos, né. Claramente o som industrial, que depois teria Throbbing Gristle, Coil, né, mais tarde o Ministry, My Life with a Thrill Kill Cult, depois o Nine Inch Nails, né, todo esse som industrial deve muito ao Cabaré Voltaire. Né. O EBM, né, Nitsereb, Vômito Negro, essas bandas todas da Bélgica também, toda essa cena de EBM europeia deve demais à eletrônica suja do Cabaré Voltaire. Né. O pós-punk também, né, toda essa praia do Public Image Limited. Né, eu me lembro uma entrevista do Andy Gill, do Gang of Four, falando de como o Cabaré Voltaire era uma banda muito especial e uma banda muito inspiradora para o Gang of Four. Apesar do Gang of Four não ter muito elemento eletrônico, né, mas eles gostavam muito das experimentações do Cabaré Voltaire. Então, assim, galera, é muito difícil a gente imaginar que o Trent Reznor do Nine Inch Nails seria o Trent Reznor se não fosse lá em 1975, 76, as experimentações do Kirk, do Watson e do Malinder. É uma banda muito, muito influente. O Chris Watson, ele larga a banda em 1981 e ele vai trabalhar para TVs inglesas, né? E depois ele faz uma carreira muito famosa, assim, ele vira um field recorder, né? O que é um field recorder? É aquele cara ou aquela profissional que gravam sons externos, né? que vão para a rua ou para a mata ou para o oceano e tal, para gravar som ambiente, geralmente para documentários ou para filmes. Né? E ele se tornou um dos grandes gravadores, digamos, de campo, né? Field recorders, da TV europeia. Ele trabalhou durante muitos anos com David Attenborough, né? O irmão do cineasta Richard Attenborough. David Attenborough é um ambientalista, é um documentarista dos mais famosos na Europa. Né? Ele tem meio século de trabalho na BBC com documentários maravilhosos sobre natureza, muitos deles com gravações do Chris Watson. Né? Que louco, né? O cara que funda o Cabaré Voltaire, essa banda tão radical e tal, vai trabalhar depois na BBC com o David Attenborough, né? Um coroa super careta e tal. Essas coisas são, geralmente esses gênios assim de várias estirpes, de vários estilos acabam se juntando, né? Bom, o Malinder e o Kirk continuam o Cabaré Voltaire, o Malinder sai ali nos anos 90 e o Richard Kirk continua com a banda, depois ele acabou, depois voltou, ele ressuscitou o Cabaré Voltaire só com ele, mas o Kirk morre em 2021. Né? Com a morte do Kirk, a única maneira do Cabaré Voltaire retornar, digamos, seria se o Chris Watson voltasse à banda. Né? Então ele e o Malinder se juntaram depois de 44 anos, galera. O Chris Watson saiu do Cabaré Voltaire em 81. Se juntaram depois de 44 anos, decidiram fazer esse show comemorativo, que vai rolar, como eu falei, em outubro em Sheffield. Na verdade, ali na frente no início eu falei que se você estivesse em Sheffield você poderia ver, mas vai ser difícil porque os ingressos esgotaram em poucos segundos. Claro, né? Quem que não vai querer ver os dois membros originais do Cabaré Voltaire tocando o repertório clássico da banda? Mas eu espero, e tenho certeza que isso vai rolar, uma turnê com eles dois recriando, e eles falaram que nesse show eles vão usar inclusive instrumentos novos, mas também a aparelhagem antiga do Cabaré Voltaire. Né? Então uma coisa que realmente eu adoraria ver, nunca vi nem o projeto solo do Kirk, nunca vi o Richard Kirk ao vivo e tal, e adoraria ver o Cabaré Voltaire ao vivo. Então é isso, galera, uma grande banda, procure se informar, leia sobre o Cabaré Voltaire, procure os discos, que se você curte qualquer coisa de música eletrônica, de techno, EBM, industrial, muito disso nasceu ali em Sheffield em 75 com esses três malucos geniais. Queria fazer um convite para vocês conhecerem meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você participa de cursos, debates, workshops
exclusivos para assinantes. Esse mês a gente tem um sensacional com o Clemente dos Inocentes sobre a história do punk, por exemplo. Mês passado fizemos um sobre o Neil Young, né? E você tem acesso ilimitado ao acervo do site. Tem mais de 80 cursos e 700 textos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Tenho certeza que você vai gostar.